Oi, pessoal, tudo bom? O meu nome é Carmen, eu sou gerente de sucesso do cliente aqui no Operandi. E a ideia desse vídeo é eu poder mostrar um pouquinho para vocês como que a gente pode usar o recurso do timesheet dentro da plataforma Operandi. Quero mostrar para vocês coisas bem práticas, assim, como dar play, como dar pause, como corrigir um timesheet. Gostaria de mostrar também para vocês como que isso fica depois nos relatórios, né? Esses dados que a gente está imputando no sistema, como que a gente consegue extrair isso depois. Além de pontuar por que eu entendo que é interessante que as agências usem o recurso do timesheet, beleza? Antes eu só queria frisar que o recurso do timesheet ele não tem uma função de ser um relógio ponto dentro das agências. A função do timesheet é ser um cronômetro para a gente medir tempo de produtividade. Tá? Aí a gente vai usar aqui uma conta modelo para eu ir mostrando alguns exemplos para vocês. Vamos olhar aqui. Ó, aqui eu estou logada com uma usuária que tem um perfil criativo. Então ela está olhando a pauta individual dela e ela vai começar a trabalhar aqui nesse layout desse job de post. Ela abre o modal, vem no ícone do reloginho e dá um play. Aí o reloginho está rodando, ele roda em nuvem, então mesmo que ela feche o Operandi, continua rodando. Tá? Vamos supor que ela não terminou o trabalho ainda, mas ela precisa pausar para entrar numa reunião interna. Então ela pausa o reloginho, participa da reunião. Quando voltar da reunião, ela vem aqui, dá play novamente e continua trabalhando nesse job. Não tem problema o timesheet ficar fracionado depois, porque o sistema consegue somar e gerar o tempo total realizado. No momento que ela terminar, ela pausa. Vamos imaginar que ela vai até pular desse job, mesmo não tendo terminado, ela vai assumir uma outra demanda que é mais urgente. Então ela vem aqui e ela pode iniciar o timesheet também direto pela pauta dela. Não precisa obrigatoriamente entrar no modal do job. E quando ela pausa, já está salvo, né? Automaticamente o tempo fica atrelado aqui ao job, ao cliente, dono desse job, e ao projeto que amarra esse job. É possível adicionar descrição e é possível usar uma chave de retrabalho também. Vamos supor que a colaboradora trabalhou nessa demanda, mas ela esqueceu de usar o timesheet em tempo real. Então, o que ela faz? Posteriormente, ela vem no job, clica aqui no reloginho, mas ela fala que ela vai colocar um apontamento manual. E aí ela fala aqui, trabalhei meia hora num layout. E aí ela pode até colocar isso como se fosse uma data retroativa. Fiz isso ontem, fiz isso anteontem, fiz isso na semana passada, não tem problema. Essa data é importante porque depois nos relatórios a gente usa essa data para recortar. Quero recortar essa semana, quero recortar o mês de agosto, né? Quero recortar o ano de 2021, coisas assim. E ela aponta e aí tá salvo. É possível trabalhar aqui depois e editar alguma informação se precisar, tá? Pode jogar a chave de retrabalho, pode tirar a chave de retrabalho, pode editar uma descrição, pode editar o período, né? A colaboradora consegue fazer isso. Claro que fica registrado aqui, ó. Esse ícone mostra que a colaboradora fez um apontamento manual ou que ela editou o apontamento. E esse ícone do reloginho mostra que a colaboradora apenas deu play e pausou o timesheet, ou seja, um apontamento em tempo real e provavelmente um apontamento mais fiel à realidade. Existe ainda uma última pauta, que é essa pauta timesheet. Então, por aqui, o gestor, o atendimento, consegue acompanhar no que cada pessoa está trabalhando. Deixa eu dar o play no timesheet novamente. Aí já voltou aqui para cima a colaboradora, aí todo mundo tá vendo que beleza, a Duda tá trabalhando nesse job de stand, ó.
Aqui a gente também vê, a Manuela está trabalhando no job de post, o Pablo de enxoval, o Ramon aqui numa plotagem de uma fachada. A gente vê o tempo que essa pessoa já está trabalhando nessa demanda. Consigo acessar o job por aqui, se eu quiser deixar algum recado também para o colaborador. Aí sempre indico usar o arroba para ele receber uma notificação. Em relação ao menu timesheet, mas eu vou sair desse usuário e logar em outro usuário que tem acesso a esse campo. Agora, com o usuário que tem acesso total, a gente vem aqui no menu timesheet. Aqui fica o registro dos timesheets apontados e utilizados no mês. Eu posso fazer um filtro aqui de data, por exemplo, eu quero ver essa semana. Eu acho legal fazer isso para a gente observar se esses timesheets aqui fazem sentido ou se não tem nenhum valor discrepante. Por exemplo, aqui embaixo, 72 horas que a Manuela gastou para atualizar um e-book. Meio estranho, né? Pode ser que ela tenha esquecido o timesheet ligado e saiu para o final de semana, né? Então, se for esse o caso, a gente pode editar ou excluir esse timesheet. E uma terceira opção é acessar o job e deixar um comentário para a Manuela aqui. Aí a própria colaboradora recebe a mensagem, vem aqui e faz a edição do timesheet dela para ficar um tempo computado corretamente. Para evitar esse tipo de situação, a gente também tem um outro recurso, que é a automação do timesheet. Só que eu preciso vir aqui nas configurações. Esse recurso me permite cadastrar no sistema uma jornada de trabalho. Eu posso falar que, por exemplo, o expediente da agência começa às 9, para o meio-dia, retoma 1h30 e termina às 18 horas. Então, quando for 18 horas, o timesheet dos colaboradores pausa automaticamente, justamente para evitar isso do timesheet ficar rodando durante a noite. Quando chega o horário do almoço também, o timesheet pausa automaticamente. Vamos supor, o colaborador começa a trabalhar de manhã cedo, né? Aí assim, 9 horas, o timesheet também liga automaticamente para evitar que o colaborador esqueça de usar essa funcionalidade. Então, são soluções que a gente encontra para garantir que a agência vai conseguir usar o timesheet e vai fazer a equipe também usar esse recurso, beleza? Acho legal agora a gente dar uma olhadinha nos relatórios. Pessoal, aqui a gente está nos relatórios, aí claro, a gente vem aqui no relatório de timesheet, a gente tem algumas alternativas de relatório, vamos olhar primeiro esse de timesheet geral. Aqui a gente consegue ter aquela mensuração do tempo que cada colaborador está produzindo, se esse tempo são horas normais, se é tempo de retrabalho, consegue entender o consumo de tempo por cliente, consegue isolar depois por projeto, por período, tá? Aqui no detalhado eu posso fazer um filtro e dizer assim, que eu quero recortar só o tempo da semana atual. Aí aqui no gráfico, ok, eu entendo qual foi esse tempo de produção que a minha equipe já empenhou durante a semana. Tá? E aí eu também entendo como esse tempo total da equipe já foi direcionado para cada cliente. Uma outra alternativa, eu fiz um filtro aqui, onde eu isolei por cliente. Eu poderia isolar também um projeto específico desse cliente, poderia isolar um período, tá? Aqui eu isolei só um cliente específico e isolei um período de 1º de agosto a 31 de agosto. Então aqui eu sei, a Manuela, o Galeno e a Carmen trabalharam para esse cliente nesse período. No caso aqui, o projeto é esse projeto institucional de FII. E repara que das 7 horas que eles trabalharam, mais de 1/3 foi tempo de retrabalho. Então isso é bastante coisa. Uma alternativa é a gente poder exportar
esse gráfico, ou se você preferir, dá para exportar também o relatório planilhado em Excel e PDF e compartilhar com o cliente, até para ir ele se percebendo, né, de como que está um pouco atravancado esse processo, porque se tivesse fluído não teria com certeza tantas alterações. Existem outros relatórios aqui de timesheet, que é o apontamento por usuário e o apontamento por cliente, mas esses relatórios trazem informações financeiras. Trazem informações financeiras se o pessoal da agência lembrou de cadastrar aqui em pessoas, colaboradores, o valor hora de cada colaborador. Não é que isso vai ficar aberto para todo mundo, a gente vai restringir esse acesso, né? Quem pode ver os relatórios, quem pode ver valor hora, coisas assim. Olhando o relatório apontamento por cliente, de cara a gente já consegue perceber aqui, ó, o custo com a alocação de mão de obra que a gente está tendo para cada cliente. No detalhado a gente consegue entender isso por qual projeto. E aí, claro, eu também posso fazer um filtro para isolar, né? Um cliente específico aqui, ó. Um cliente específico, um projeto específico, fazer uma filtragem. Aqui eu estou recortando um período. Se eu quiser, eu posso ampliar esse período ou diminuir esse período. Posso sempre exportar também esse relatório em Excel ou em PDF. No relatório apontamento por usuário, eu já tenho uma visão mais discriminada por colaborador, mas óbvio, no detalhado sempre carrega informação de cliente e de projeto. Aqui a gente vai ter também a informação do job, né, em que peça de job que foi consumido essa capacidade produtiva da agência. E aí, novamente, eu posso trabalhar com filtros por aqui, ó. Vou recortar um cliente, recortar um projeto específico desse cliente. E aí a gente consegue ter essa noção de custo e de quais colaboradores que trabalharam nele. É legal porque aqui a gente também olha o valor hora do colaborador. Então eu já tenho uma noção de como esse projeto está puxando muito mais valor hora, né, dos meus colaboradores que são mais sêniores do que os colaboradores mais baratos. É normal que numa agência a gente vai ter estagiário, júnior, pleno, sênior, e eles vão ter valor horas diferentes. E aí é bem interessante que o gestor de projeto consiga balancear isso, né? Um FII mais caro, ok, pode puxar uma mão de obra mais cara. Um FII mais barato tem que compensar com uma mão de obra mais júnior, mais barata. Tá? É legal também nesse filtro eu isolar retrabalho. E aí eu consigo entender, ó, a gente teve mais de R$200 só em gasto com tempo de refação de peça. Tá? É importante a gente ter esses dados depois para eu conseguir colocar limites no cliente no sentido de alteração, valor de FII e eventualmente até aumentar o valor do contrato. Outros dados rápidos que o gestor de projeto pode ter vindo aqui direto dentro dos projetos. Então, aqui, ó, por exemplo, lançamento e empreendimento Monet. A gente entende aqui o tempo estimado do projeto e o tempo que já foi consumido, o tempo que já foi realizado. Então, perceba que está quase no limite aqui. A gente também pode cadastrar um budget, que é um budget de teto com gasto de alocação de mão de obra. E aqui a gente vai tendo depois o custo em tempo real. O pessoal usa o timesheet, o sistema multiplica pelo valor hora de cada um e a gente tem essa relação. Repara que nesse exemplo o custo já extrapolou o budget, né? Se o budget fosse maior, vamos supor, de R$1.000, aí ainda estaria ok, tá? Claro, não é todo mundo que vai ter acesso a esses campos, a gente vai limitar depois nas permissões de acesso. Mas dentro dos próprios jobs, uma coisa que a gente pode acompanhar, deixa eu até pescar aqui os jobs que já foram concluídos também. A gente pode acompanhar qual é um job que está sendo entregue dentro do tempo estimado e qual é um job que está extrapolando muito esse tempo. Esse aqui de catálogo é um exemplo.
E olha só, se a gente olhar aqui o timesheet, repare que tem retrabalho nesse job. Então aqui foi gasto 2 horas em criação de layout, horas normais, e depois foi gasto mais 1 hora só na refação desse layout. Esses são pontos de atenção que a gente pode visualizar dentro do sistema com bastante facilidade e depois, né, fazer decisões estratégicas em relação à equipe e aos clientes. Então, quais que acabam sendo os principais benefícios da agência usar o recurso de timesheet no dia a dia? Auxiliar o atendimento ou o gestor de projeto, ter muito claro qual que é a capacidade produtiva da agência. Não adianta nada o atendimento querer que uma peça, como uma landing page, seja feito em 2 horas, se na realidade a equipe criativa costuma levar 4 horas e meia para executar esse tipo de peça. É muito importante que equipe criativa e atendimento estejam alinhados nessa capacidade produtiva. E a gente consegue chegar nesse ponto de encontro quando a gente marca o tempo e está todo mundo vendo o tempo médio que se leva para desenvolver cada tipo de peça, cada tipo de projeto. Isso ajuda muito também, né, a criar esses cronogramas viáveis de projeto e não frustrar o cliente com um atraso numa entrega ou algo assim. Quando a gente mede o tempo, a gente também consegue distinguir o que foi tempo de criação e o que foi tempo de retrabalho. Que nem eu mostrei naquele gráfico, a gente vai conseguir entender o que é um cliente problemático, no sentido de que ele pede muitas alterações que mexem muito no briefing original e, consequentemente, ter um material para mostrar isso para o cliente. Sem falar que, se eu cadastrei o valor hora dos colaboradores dentro do sistema, eu também já tenho direto aquela conta de custo com alocação de mão de obra. Então, eu posso ir acompanhando se esse cliente está dentro da nossa expectativa de custo, se extrapolou. Esses dados, eles vão ser essenciais para a gente melhorar uma precificação, para a gente entender quando a gente precisa renegociar um contrato, quando a gente precisa colocar limite no número de peças de contrato, ou colocar um limite no número de alterações. Eu sei que ter essas conversas não são nem um pouco fáceis, mas quando a gente tem relatórios, isso nos deixa munido de certeza, dados, né, e confiança para conversar com o cliente e chegar em um acordo que é bom para as duas partes. Tem que ser bom para o cliente, claro, mas precisa ser financeiramente vantajoso para a agência, porque a gente sabe, a agência é um negócio, ela precisa dar lucro, dar dinheiro. Legal, pessoal? Agradeço muito aí que vocês me acompanharam nesse vídeo rápido. Espero que eu tenha passado explicações úteis, porque, como a gente viu, tempo é dinheiro, né? E aí vocês ficaram aí me escutando. E se vocês quiserem testar o sistema, testar a funcionalidade, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem chamar a gente, que a gente está aí para auxiliar vocês nesse processo. Beleza? Muito obrigada. Tchauzinho.